Nós já temos 30 pessoas, mais de 30 pessoas na sala. Acho que agora já dá para ir começando. Então, tá, João. Então, eu queria dar bom dia mais uma vez. A gente vem já de outras duas lives, né? Vou pedir só, Milena, para vocês fecharem o microfone aí enquanto eu estou fazendo essa apresentação, que está dando um eco aí. Beleza. Bom, queria agradecer a presença de todos aqui, a nossa terceira live da manhã, no dia 21 de setembro, dia da luta da pessoa com deficiência. Então, a gente preparou com muito carinho esses momentos para que a gente possa estar junto, para que a gente possa compartilhar nossas experiências, né? Eu trouxe para vocês aqui mais uma vez os estudantes da FACESA, que é a Faculdade de Ciências e Educação Sena-Aires, no Valparaíso de Goiás. Essa é a faculdade, ela presta serviço para a comunidade através da Clínica Escola de Fisioterapia, que funciona lá na FACESA, mas que no momento esse estágio está acontecendo lá no Centro de Reabilitação de Valparaíso, de Goiás, uma parceria da faculdade com a Prefeitura de Valparaíso de Goiás. Então, é importante essa nossa troca de experiências, porque muitos dos nossos alunos moram naquela região e podem ser encaminhados lá para esse serviço que é oferecido pela FACESA. Então, a gente trouxe o Elton e a Milena aqui, nesse segundo momento, para eles falarem sobre as posturas, né, das crianças no ambiente escolar. Principalmente, gente, porque os nossos alunos, a gente sempre fica muito receoso em mexer, em trocar de posição, em colocar em determinadas posturas para não machucar, né? E também com a intenção não só de não machucar, mas de proporcionar a essas crianças o desenvolvimento neuropsicomotor, né? Então, a gente vai ouvir um pouquinho aqui da Milena e do Elton, as possibilidades que a gente tem de trabalhar algumas posturas, e aí principalmente no nosso público, né, que é as crianças que têm TEA, as crianças com deficiência intelectual, muitos deles, né, as crianças com síndrome de Down, que tem a hipotonia muscular, que tem o agravamento dos quadros da postura por conta dessa hipotonia, e as crianças que a gente chama lá no centro de DEMU, né, são as crianças com deficiências múltiplas, mas que na maioria dos casos, né, que a gente atende, são as crianças com paralisia cerebral. Então, a gente fica um pouco receoso para movimentar essas crianças, para tirá-las da cadeira de rodas, ou então para mudar uma condição de hiperatividade, né? Então, a gente trouxe o pessoal da FACESA para falar um pouco sobre essas posturas, para falar um pouco dessas atividades, dos cuidados que a gente precisa ter ao mobilizar essas crianças. Então, eu chamo mais uma vez e agradecer a presença a professora Carla, que é a professora do estágio, a supervisora do estágio, que também está dando esse suporte para a gente hoje. Queria agradecer a disponibilidade e a presença da professora Carla, e do Welton e da Milena, que são estudantes do 8º período, que vão falar para a gente sobre esses temas aí, tá bom? Uma ótima live para a gente, e à tarde tem mais com Fórum Colaborativo. Obrigado, professora. Agradeço mais uma vez a oportunidade de a gente estar aqui, é muito importante para a gente, de verdade. Vamos lá começar? É engraçado a gente falar sobre postura, e ainda mais com criança especial, né? Uma pergunta que vem para a gente na cabeça é como fazer, como tratar, aonde pegar e aonde não pegar. Mas eu começo com uma pergunta, não só para as crianças, né, mas de uma maneira geral. Qual é a postura ideal? Existe a postura ideal? Quando a gente pensa em postura, algo que a gente tem que levar muito em conta
é o biotipo da pessoa. E, claro, o quadro clínico da pessoa. Uma coisa muito importante para se falar é que não existe uma postura ideal. Poxa, Elton, como assim? Não existe uma postura ideal? Barriga para cima, peito para fora, um dia na cadeira. Muito engraçado, porque cada pessoa apresenta um biotipo diferente. E isso tem que ser levado em consideração demais. A gente vai falar sobre as posturas de crianças, mas algo que a gente vai levar muito em consideração também é a postura de vocês, atuadores diretos, em relação às crianças. Vocês têm que tomar muito cuidado com a postura de vocês. Beleza? Importante. Qual é a postura ideal? Não existe. A postura ideal é aquela que eu não exijo uma hipertonia da musculatura. O que é essa hipertonia? É uma atividade exagerada da musculatura. Às vezes a gente pensa na postura ideal como um exemplo. Eu trabalho o dia todo sentado. Aí, por uma condição minha, eu vou lá e mudo minha postura. A partir daí, eu começo a sentir dor. Isso é errado. A gente querer adequar essa postura em relação ao que a gente já vive no cotidiano de vida é errado. Se aquela minha postura não me gera dor e não gera nenhuma alteração biomecânica, não há problema nenhum. Beleza? Agora vamos falar justamente voltado à área que a gente está pensando, que é justamente crianças especiais. Para a gente pensar, para a gente ir realmente a fundo, para chegar até na parte de crianças, uma coisa interessante que a gente tem que saber é justamente o tipo de pessoas que a gente atende. A professora Amanda falou bem, basicamente, que eu ia falar sobre o TEA, sobre o síndrome de Down, sobre o PC, que é a paralisia cerebral, e tudo isso tem que ser levado em consideração. Vamos lá, agora vamos chegar no ponto mesmo principal. Como é que eu trabalho com essas crianças? Tudo se baseia no manuseio, de como eu pego, aonde eu não devo pegar. Dentro da neurologia pediátrica, dentro da fisioterapia, existe um conceito muito famoso, que é muito usado, que é o Bobot. Algumas pessoas só, pouquíssimas pessoas têm essa formação em Bobot, até porque é um curso um pouco caro, mas é muito efetivo. A professora Carla é uma das pessoas que tem essa formação em Bobot, e é um curso sem fundo de conhecimento para técnicas e manuseios. Estávamos conversando antes, e dentro da matéria de neuropediatria, fala-se muito sobre ponto-chave. E o que é esse ponto-chave? O que é que significa esse ponto-chave? O ponto-chave, na maioria das vezes, são as articulações do paciente. E o que é que são essas articulações? São as articulações, ombros, cotovelos, mãos, cervical, alguns termos que a gente não leva em consideração. Mas o importante de tudo é saber o quadro clínico desse paciente. A maioria dos pacientes que apresentam essas alterações de distúrbio mecânico ou neurológico, infelizmente, eles tendem a chegar para a gente com um nível espático muito grande. O que é que seria esse nível espático? Eu estou falando de paralisia cerebral. Desculpa, acabei não falando. É aquele paciente que tem uma rigidez muito grande. Normalmente, esses pacientes são um pouco mais difíceis de tratar. A gente tende a ter um pouquinho mais de medo de tratar ele. Mas o interessante de saber entre ele, eu vou dar 2 exemplos. Paciente com síndrome de Down e paciente com paralisia cerebral. Paciente com síndrome de Down, vocês vão perceber que eles são um pouco mais molinhos, falando de uma maneira um pouco diferente. São pacientes que têm uma hipermobilidade maior, têm um nível de hipotonia, que é diferente de hipertonia. A hipotonia é normalmente aquele paciente que é um pouco mais flácido, não é tão rígido igual um paciente hipertônico. Então, esses pacientes, a gente pode pegar mais proximalmente. O que é que significa proximalmente? Eu vou fazer um exemplo com a Milena. A Milena é uma paciente com síndrome de Down, isso criança, e ela é mais molinha. Eu posso pegar mais proximal as regiões que eu quero trabalhar. Um exemplo, eu quero tirar a Milena de uma posição de sentado para alguma outra posição. Eu sempre vou procurar pontos mais proximais. Mais proximais dentro da linha média dela, do centro corporal dela. Isso significa proximal. Meu centro corporal é aqui, eu procuro mais a região proximal. Se eu quero trabalhar com um paciente mais hipertônico, que tem uma rigidez articular muito grande, eu posso ir muito mais distal a isso. Então, se o meu centro do corpo é aqui, eu quero um exemplo, normalmente vocês vão ver pacientes com padrão, a gente chama de padrão flexor. O que é esse padrão flexão? Normalmente eles têm uma rigidez muito grande, eles têm padrão flexor de membro superior e padrão extensor de membro inferior. Vocês vão ver com a mãozinha mais assim e com o pezinho mais para cima. Eu posso muito bem, sem problema nenhum, trabalhar com ele
mas distalmente. Muito importante. Como pegar eles? Na mãozinha, na nossa mão, existem duas regiões, tenar e hipotenar. É lógico que a gente, de certa forma, vai acabar usando a mão toda, mas algo que é muito importante, que não gera problema nenhum para o paciente, são os dedos. A gente não utiliza os dedos. Por quê? Quando a gente trabalha com a região tenar e hipotenar, nós falamos uma coisa muito importante, que chama de facilitação. O que é que significa essa facilitação? Um exemplo, eu quero desenvolver a criança, eu não quero fazer isso para ela. Então, se eu facilito a movimentação, eu não executo essa movimentação para ela. Então, eu facilito essa movimentação para que ocorra. Entendem? Então, fica muito mais fácil eu facilitar esse movimento para ela do que eu fazer. E sempre evitar ventre muscular. Por exemplo, eu tenho um paciente com padrão de flexão. Ele está muito fletido. Se eu chegar e pegar no ventre muscular desse paciente, eu vou provocar mais essa hipertonia, que é esse aumento excessivo da força muscular. É como se ele ficasse o tempo todo em contração, involuntária, que é diferente da voluntária. É como se ele não conseguisse reverter esse padrão. Então, eu evito sempre o ventre muscular desse paciente, porque se eu pegar no ventre, se eu estimular esse ventre muscular desse paciente, ele vai ficar muito mais hipertônico. Sempre evitar, o terapeuta, evitar o máximo possível fazer o movimento do paciente. Não existe eu fazer o movimento do paciente. Existe eu facilitar, basicamente, esse movimento. Desvios posturais. O que é que são esses desvios posturais? Deixa eu colocar aqui dentro da tela para a gente ficar mais fácil de entender, rapidinho. Professora? Diga. Libera para mim colocar a imagem. Clérito, agora tu que é o compartilhamento dela. Ah, tá. Agora. Quando coloco, falando sobre o... Gente, é porque eu tinha pedido pro Clérito bloquear o compartilhamento de tela, porque tem gente que tá usando o celular e para não esbarrar no teclado, sabe? Tá bom. Não, tranquilo. Obrigado. Pode ir lá, professor. Pode fazer. Consegue visualizar? Tá começando aí. Apareceu? Sim. Ótimo, gente. Vamos lá. Quando a gente fala de desvios posturais, de postura, volto a falar para vocês aquela relação entre não existe uma postura ideal, mas agora isso aqui tem que existir. Isso aqui é basicamente não, é a fisiologia que tem que existir. Vou aqui à nossa direita uma coluna normal, totalmente retificada, com tudo alinhadinho, e à direita uma escoliose. Vocês conseguem perceber esse leve desvio à direita? Esse é um padrão que a gente tem que evitar. Essa escolha, ela é muito legal, principalmente na fase de desenvolvimento motor de crianças. E também muito mais fácil de ser tratada na fase infantil. Porque a gente consegue, de fato, trazer esse alinhamento, basicamente, com o fortalecimento de musculatura. À esquerda, a gente tem a primeira imagem está escrito hipercifose. Vocês conseguem visualizar na região ali mais do dorso, tem uma região totalmente, como se fosse, eu vou falar de uma maneira diferente, como se fosse uma bola nas costas. Não vou dizer nunca, mas a ideia é que não exista isso. Todo esse desvio postural, todas essas alterações posturais,
atrapalham diretamente, tanto no desenvolvimento, quanto no tratamento desses tipos de pacientes. Atrapalham diretamente. São posturas que podem gerar dor ao paciente, podem gerar uma dificuldade no desenvolvimento neuropsicomotor desses pacientes. Basicamente, se eu tenho um paciente com esses desvios posturais, eu tenho que começar a pensar na transição desse paciente para uma postura normal. E, basicamente, é como eu falei para vocês de ponto-chave. O ponto-chave é sempre pegar em articulações. Tem uma imagem agora do bebezinho, que, pô, Joelton, eu tenho esse meu bebezinho que eu quero transferir ele de deitado para sentado, um exemplo. Algo que a gente sempre tem que pensar, não só com o bebê, mas com pacientes com desenvolvimento que estão com idade um pouco mais avançada, entre 8 e 9 anos, mas que tem um atraso no desenvolvimento motor, é que nós vamos ter que sempre trabalhar com esses pacientes baseados no que ele me apresenta. A gente fala muito de reflexos dentro da pediatria. Não convém eu falar sobre reflexo, mas era muito importante que vocês conseguissem ver isso depois, porque a gente vai entrar, isso atrapalharia muito no tempo que a gente tem. Os reflexos, basicamente, são o que as crianças mostram no desenvolvimento neuropsicomotor delas. Se eu tenho um paciente que, às vezes, tem 10 anos, um exemplo, só que ele está atrasado neuropsicologicamente, eu vou tratar ele como se fosse uma criança daquela idade que ele me apresenta um reflexo. E eu tenho que, basicamente, trabalhar isso. Vou dar um exemplo. Finge que essa criancinha é uma paciente de 8 anos, que eu transferi ela da cadeira para o tablado. Daqui a pouco eu vou falar como é que vocês vão transferir da cadeira para o tablado, ou então para uma bola suíça, ou para qualquer outro lugar. E eu quero colocar ela sentada. Eu sei que ela tem um atraso no desenvolvimento, ela não tem um controle de cervical, mas eu tenho que estimular isso, porque senão esse meu paciente nunca vai desenvolver. Eu coloco a mão no externo dessa paciente, que é na região aqui mais do peitoral, e no occipito, que é na região occipital da cabeça, ali atrás. Quando eu vou transferir esse paciente, e é algo que eu vou falar que vocês têm que gravarem isso, e vai ajudar diretamente vocês dentro do âmbito escolar para vocês, é essa transição. É justamente eu estimular o paciente a fazer o movimento e eu não fazer por ele. A gente tem que quebrar esse padrão. Eu tenho que desinibir esse padrão que ele me apresenta. Coloquei a mão no externo e no occipito. Eu quero colocar esse paciente sentado. Eu sempre vou exigir, eu sempre começo o movimento e eu sempre vou exigir que o paciente, no caso da criança, termine o movimento. É lógico que eu não vou largar o paciente, eu vou estar com ele o tempo todo. Uma coisa muito importante a ser falado é que, normalmente, pacientes que têm esse quadro de acometimento neuropsicomotor, neurológico, a ideia é que seria um atendimento muito mais individualizado. É importante que vocês estejam sempre perto do seu paciente. É um paciente que a gente tem que ter um nível de atenção extremamente... Tem que ter muito cuidado. Não tem como deixar de estar perto desse paciente, porque é um paciente que pode me gerar algum tipo de problema se eu não estiver bem pertinho dele. Vou transitar esse paciente para sentado, coloquei a mão no externo, coloquei no occipito, eu diagonizo esse meu paciente. Eu faço uma leve rotação e inclino ele para a sua diagonal. Vocês vão ver que indiretamente, sem vocês fazerem tipo de esforço nenhum, esse meu paciente vai entender que ele tem que fazer isso. A gente chama isso de facilitação. Essa facilitação que a gente tem que ter o tempo todo, porque isso se torna leve e fácil para o profissional que está atuando. Eu acho que isso é muito mais importante do que mostrar posturas. É lógico que a gente tem que pensar nas posturas da criança, mas a gente também tem que pensar muito na postura do atuando, de quem está trabalhando com a criança, porque querendo ou não, vai exigir um pouquinho mais de força mesmo. E isso, de certa forma, infelizmente, é normal. Mas algo que eu quero que vocês entendam que é muito fácil, a partir do momento que eu sei o ponto certo que eu tenho que trabalhar. Então, recapitulando, um paciente com síndrome de Down, que é mais molinho, eu sempre vou pegar mais proximal, sempre aqui em ombros, quadril, paciente mais hipertônico, mais duro, falando de uma maneira diferente, sempre mais distal, pega ali na região tenar, hipotenar da mão, punho,
Vamos falar agora de alguns outros pontos chaves. Nessa primeira imagem de cima, é uma imagem muito boa, porque tudo que eu estou falando para vocês, e de fato, eu repito mais uma vez, é muito importante que vocês saibam o tempo de que esse paciente está dentro do aspecto do desenvolvimento neuropsicomotor deles, tem que estar diretamente ligado. Eu vou saber o ponto-chave, que eu devo trabalhar justamente pelo desenvolvimento neuropsicomotor desse paciente. Vocês veem que esse paciente é diferente daquele meu primeiro que eu trabalhei. Esse meu paciente, visualmente, eu consigo ver que ele tem um controle de cervical e um leve controle de tronco. A partir daí eu vou saber onde eu devo trabalhar com esse paciente. A terapeuta que está com ele está colocando ele está sentado e ela quer passar ele para de lado ou em pé. Se vocês conseguirem observar, vocês veem que ela tá jogando ele justamente para a diagonal, que eu falei um pouquinho antes agora. Está fazendo justamente essa transferência de peso. Eu transfiro o meu peso para onde eu quero que ele movimente, que eu quero que ele faça o movimento, e eu facilito o movimento para ele. Eu não faço o movimento propriamente dito. Então, é sempre buscar a facilidade para o paciente e também a facilidade para vocês. Eu não quero que vocês entrem em posições inadequadas. Um exemplo, vamos falar agora sobre cadeira de rodas. Chegou um paciente para mim na cadeira de rodas. Sempre que vocês forem transitar esse paciente, fletem um pouco o joelho de vocês. Vocês chegam nesse paciente, eu vou transitar ele da cadeira de rodas, fletir um pouco o joelho. Vocês podem entrar com a perna de apoio de vocês entre o paciente. Tentem colocar a mão de vocês por debaixo da axila desse paciente. Na hora que vocês colocarem a mão por debaixo da axila desse paciente, com o apoio da perna de vocês semi-fletida, vocês já têm esse paciente. E vocês vão ver que ele consegue levantar muito fácil, vocês não geram nenhum tipo de esforço. Eu estou falando esse exemplo para um paciente que ainda tem, um apoio de pés. Ele consegue ter um apoio de pés e ter um controle de cervical. Então, na hora que vocês entrarem, vocês conseguem me ver na imagem ou só está vendo só a tela? Vou colocar na tela para mostrar mais ou menos como é que vocês têm que fazer, ok? Estou com o paciente aqui, eu sou um paciente. Deixa eu ver se dá para ver. Vamos fazer aqui você. Esse é meu paciente cadeirante. Meu paciente cadeirante. Eu entro por trás da axila do meu paciente, ele não vai ter controle de membro superior. Aqui eu já tenho ele. Coloquei minha perna semi-fletida no meio das pernas dele. Ele tem um apoio de braço, eu levanto ele sem fazer esforço. Porque eu estou com essa mão aqui apoiada, essa mão outra aqui no apoio de quadril dele. Para sentar, a mesma coisa. Vocês nunca podem fazer esse movimento. Tá com a perna reta e descer de uma vez. Vocês geram muito menos esforço e ajudam muito o paciente de vocês quando vocês facilitam para ele. O que é a facilitação? Vocês só vão estimular ele. Subir ele, descer ele. Lembrando que esse meu paciente, ele tem apoio de membro superior e controle de cervical. Esse meu paciente não tem controle nem de cervical, nem de pés. É um paciente totalmente espástico, ele não tem controle nenhum. Nesses casos, já não é um atendimento mais individualizado. Vocês vão precisar de um apoio de alguém que esteja com vocês. E isso é muito importante. Mesma ideia. Apoiei aqui. Cheguei com o meu paciente aqui. Essa minha mão, em vez de ir na região escapular, vai lá na cervical desse meu paciente, com o auxílio de outra pessoa. Na hora que você levantar esse meu paciente, a outra pessoa já tem que auxiliar vocês. É muito importante que vocês saibam quando eu vou fazer um atendimento individual e quando eu vou fazer um atendimento que eu precise de um auxílio. E isso é importante que vocês usem justamente para ajudar também vocês. Porque a gente sabe o nível de esforço que às vezes vocês têm que fazer, porque não acaba gerando justamente esse desconforto para vocês.
Vamos pensar no paciente um pouco maior, 12, 13 anos, que tem um acometimento que normalmente está com nível espático muito grande, vocês vão acabar gerando um esforço totalmente desnecessário. Chega no final do dia, em vez de vocês estarem relaxados, vocês estão extremamente exauridos. Mas, como eu falei para vocês, repito, foquem no ponto-chave. Focam onde vocês têm que pegar. Quer falar alguma coisa? Vou mostrar mais algum ponto-chave aqui para vocês. Ponto-chave de quadril. Esse meu paciente, ainda assim, esse meu paciente está mais fácil de me tratar. Como é que é mais fácil? Ele já está no desenvolvimento neuropsicomotor muito mais fácil. Cheguei, meu paciente já está quase ficando em pé. Eu sempre vou pegar esse meu paciente, justamente como eu falei para vocês, região tenar e hipotenar. Eu nunca uso os dedos. Dedos não. Região tenar e hipotenar. Facilita esse movimento no paciente. O paciente quer levantar, ajuda ele, não faça o movimento. Ponto-chave de punho. Esse ponto-chave de punho é engraçado porque ele é necessário ser feito, mas não nem tudo. Porque, pensa comigo, meu paciente, eu quero que meu paciente que ele fique sentado. Aí a gente tem que ter um feeling justamente para saber quando usar e quando não usar. Se meu paciente tem um desenvolvimento já bem acentuado, eu não uso punhos. Eu uso cotovelo e ombro. Porque se esse meu paciente, aí tem que ter uma avaliação, vocês têm que estar perto do paciente. Se esse meu paciente tem uma fraqueza de reto abdominal e não tem um controle de tronco, eu pego no punho, porque eu trago esse meu paciente usando a região tenar e hipotenar, justamente para ele fortalecer o reto abdominal e ter esse controle de tronco. Basicamente, a gente sempre vai ajudar no desenvolvimento neuropsicomotor desse paciente. Eu nunca vou fazer isso para ele. Deixa eu ver outro exemplo. Agora aqui a gente está mostrando mais alguns exemplos com algo que de repente vocês, eu não sei se vocês teriam aí, mas é interessante vocês adquirirem. Olha sempre a posição do paciente. Do paciente e do terapeuta. Sempre vocês podem interagir diretamente com o paciente. Não adianta nada vocês estarem tratando o paciente numa posição desconfortável para vocês. Sempre procure uma posição confortável para vocês. A primeira imagem à direita na parte de cima. Vocês veem a terapeuta sentado na bola do paciente, trabalhando com ele numa posição totalmente ótima para ela. Confortável. Né? Ela consegue trabalhar com o paciente ali sem problema nenhum, trabalhando a postura, trabalhando os estímulos sem problema nenhum. Essa imagem à esquerda, mais na parte superior, com a bolinha. Paciente, a terapeuta em pé, sem problema nenhum, um tablado maiorzinho. À esquerda, embaixo, o rolinho. O rolinho é muito bom, justamente por ser um aparelho. Mas algo, por exemplo, poxa, Welton, aqui na escola não tem um rolinho. Podem usar a perna de vocês sem problema nenhum. Estico minha pernona, coloco a criança em cima da minha perna, vou começar a dar esses estímulos para ele começar a desenvolver o neuropsicomotor dele. A última imagem aqui é uma criança com a bolinha. Agora essa imagem aqui é legal. Se vocês conseguirem observarem direitinho, esse paciente é um paciente bem desenvolvido que tem um nível espático muito grande. Observem a mão desse paciente e as pernas dele. Vocês, de cara, dá para saber que é um paciente que ele é cadeirante. Ele não deambula da maneira que tem que deambular, justamente porque as pernas dele estão uma atravessando na frente da outra. A gente chama esse padrão de tesoura. Ele tem muita força em adutores e não tem tanta força em abdutores. Mas olha o tão que é confortável para a terapeuta para estar com ele. Lembra que eu falei para vocês que para levantar o paciente eu vou por debaixo da axila dele e eu tenho um total controle dele? Esse meu paciente ele tem controle de membro inferior. Não digo que ele tem controle, mas ele tem um apoio de membro inferior. Então fica muito mais fácil para a terapeuta trabalhar com ele. A mesma coisa se vale tanto na vista anterior quanto na vista posterior. A terapeuta está posterior a ele e consegue, de fato, segurar ele sem problema nenhum. Eu vou dar. Parar de compartilhar. Então, gente, basicamente, onde e como pegar.
Eu sei que é muito ponto, a gente trouxe para vocês alguns pontos que são mais fáceis. Quando eu digo mais fáceis, que tomara que ajudem vocês no cotidiano de trabalho de vocês. Repito mais uma vez, sempre procure o centro do paciente. Meu centro é aqui. Linha média, sempre aqui. Paciente mais molinho, trabalho proximalmente. Paciente mais durinho, trabalho distalmente. Evitem usar a ponta dos dedos. Evitem sempre região hipotenar e tenar. Vai ajudar muito vocês justamente nessa questão de trabalhar o paciente de vocês, no desenvolvimento de vocês. Isso, basicamente, é o que eu tinha para falar. Eu quero ouvir muito perguntas de vocês. Porque... eu vou colocar algumas pontuações aqui agora também, tá bom? Porque vocês... Desculpa. Não, você já tem alguma coisa para falar aí? Não, é só que vocês que estão no cotidiano de trabalho, eu quero que vocês me mostrem a dificuldade de vocês, porque de repente a gente pode pensar e sanar. Uhum. Então, muitas pessoas falaram aí no chat, Welton, da possibilidade depois da gente buscar um momento presencial, porque essa questão a gente aprende mais na prática, né? Quais são os pontos-chave, como é que a gente transfere a criança de uma posição para outra, de um lugar para outro, da cadeira para a maca, da maca para a cadeira, da cadeira para o chão. Então, isso a gente tem muita vontade de fazer isso na prática, né? Dessa forma remota, a gente fica um pouco meio... fica muito mais pensante do que prático. Mas então a gente vai pensar nesse momento, né, Carla? A Carla também já colocou aí que a gente vai organizar um momento presencial mais para frente para que vocês possam mostrar para a gente essas questões. Uma coisa importante que é preciso a gente pensar também para entender um pouco essas questões, o Elton colocou aí a questão dos desvios posturais, né? Os desvios posturais, os mais comuns, são a cifose, a hiperlordose e a escoliose, tá? Os nossos pacientes, todos os nossos estudantes, principalmente do Centro de Ensino Especial número 2, eles têm uma chance muito grande de desenvolverem os desvios posturais, tá? Por quê? Por exemplo, paciente síndrome de Down, ele tem alteração do tônus, ele diminui o tônus, então ele tem uma chance maior de desenvolver desvio postural. Paciente autista, paciente com TEA, ele tem uma chance maior de desenvolver os desvios posturais por conta das posturas assimétricas e da hiperatividade que ele desenvolve. Então, ele também tem uma chance maior de ter esses desvios posturais. E o paciente que é DEMU, que tem uma paralisia cerebral, por conta da hipertonia, por conta da alteração do tônus para mais, ele também tem muita chance de desenvolver esses desvios posturais. E qual é a grande preocupação quando o paciente quando o nosso estudante desenvolve o desvio postural? Quanto maior é o desvio postural, maior é o comprometimento cardíaco e do sistema respiratório dele. Então, isso vai agravar condições muito severas com relação à respiração e com relação à vascularização desses estudantes. Então, a gente precisa, ao máximo, diminuir esses desvios posturais. Eles passam muito tempo na escola, então a gente não pode deixar que esses estudantes fiquem na mesma posição, porque essa mesma posição vai estar diminuindo a capacidade cardiovascular e respiratória desses estudantes. Então, a gente tem que ter um olhar bem cuidadoso com relação à postura que esses estudantes estão tendo lá durante a escola, e agora também, né, na fase que a gente está em atividade remota, para orientar as famílias da importância de mudar a criança de posição. Porque se ela fica numa posição, às vezes na posição que ela tem mais conforto, que ela tem mais hábito de ficar, às vezes a gente está agravando um desvio postural que vai, por exemplo, a criança que está secretiva, que ela tem
que expectorar, quando ela está muito tempo numa posição só, ela tem mais dificuldade de expectorar. Então, é mais propenso a ter pneumonia, a ter repercussões severas do sistema respiratório. Então, por isso que a gente precisa ter esse cuidado com a postura das nossas crianças. Tanto crianças hipotônicas, que é o caso das nossas crianças com síndrome de Down, quanto as crianças DEMU, que têm a hipertonia, que tem o aumento do tônus e que tem esse agravamento da postura, e os pacientes com TEA também, porque eles têm, às vezes, muitas manias, né? Eles adquirem vícios posturais que agravam esse desvio postural, que vai afetar lá na frente essa condição cardiorrespiratória dele. Então, a gente precisa pensar nessa postura de trabalho para essas crianças. Aí, a outra questão que eu queria colocar, a importância do espelho, né? Porque o Elton colocou ali na apresentação o profissional atrás da criança, dando suporte na postura dele, enquanto ele trabalha. Quando a gente está de frente para o espelho, a gente vê as posturas assimétricas. Se eu estou com o ombro mais elevado, se a criança está com o ombro mais elevado, então a gente vai corrigindo essa postura. Às vezes, quando a gente coloca uma música para a criança ouvir, coloca uma história para a criança ouvir, quando ela está em alguma atividade pedagógica sendo desenvolvida, e a gente está diante do espelho, a gente tem esse feedback imediato de como está a nossa postura e de como está a postura da criança. Então, o espelho também orientar isso para as famílias, né, que estão em casa, de repente, durante a atividade que a gente está propondo, de colocar a criança de frente para o espelho, e a gente estando de frente para o espelho, a gente tem esse feedback mais imediato, né? Lembrar também, principalmente agora, nesse momento de isolamento, para a gente fazer essa postura e fazer esse trabalho cuidadoso, essas crianças precisam ter um acompanhamento anual, principalmente de raio-x, de quadril e de coluna, para ver as questões dos encurtamentos e das luxações, que é o que mais amedronta a gente para ter uma lesão. Então, anualmente, a gente tem que lembrar as famílias, e aí, como é que está o acompanhamento dele no ortopedista, no neurologista? Já pediu um raio-x? Qual foi a última vez que ele fez raio-x? Porque, às vezes, até os médicos, eles esquecem de fazer esse encaminhamento e a família pode lembrar. Fala assim, faz muito tempo que ele não faz um raio-x, será que não é interessante a gente pedir um raio-x agora do quadril? Eu estou notando que a perninha dele está mais fechada, está mais aduzida. Então, a gente também tem como orientar as famílias e as famílias orientarem os médicos, os especialistas que acompanham para fazer esse check-up, o acompanhamento por meio do raio-x, da coluna e do quadril dessas crianças, para a gente medir quanto está o desvio postural, tanto de escoliose e de cifose, e as luxações de quadril, que são os quadros que mais preocupam a gente, tá? Alguém falou aqui do risco de escaras, né? Que são as feridas que a gente encontra na pele, no tecido, até no tecido muscular das crianças, porque passam muito tempo sem essa mobilização, sem sair do lugar, e aí começam a aparecer essas feridas que são muito difíceis de ser tratadas. A fisioterapia trata muito dessas escaras, às vezes com ultravioleta, com laser. E quanto mais tempo essas escaras ficam abertas, mais difícil de serem tratadas, sendo foco de infecção bacteriana muito grande e que acabam indo para o sistema circulatório, sistema respiratório. Então, a gente também tem que ter muito cuidado com essas escaras. Então, quando o aluno chega, a gente dá uma olhadinha, vê se ele está com algum machucadinho ali na região do quadril, na região dos tornozelos, né, nessas extremidades que podem estar sendo afetadas por essas posturas de muito tempo aí que a criança fica na mesma posição, né? Mais alguma colocação? Milena, Welton, alguma pergunta que tenha aparecido aqui que a gente não chegou a ver? De quanto em quanto tempo devo mudar a criança de posição? Então, Oscarita, a orientação é que a criança não fique mais de meia hora sem ser mudada de posição.
tá? A cada meia hora a gente precisaria mudar a criança de posição. A gente imagina a gente aqui fazendo uma atividade de computador. A gente muda, a gente mexe, né? A gente cruza a perna, a gente descruza a perna, aí dói aqui, a gente mexe. Imagina essas crianças que não têm condição de fazer essa adequação e essa compensação da postura ao longo do dia. Então, a gente imagina que a gente não consegue ficar meia hora na mesma posição, né? Então, pensando nisso, teria que ser muito menos tempo, né, para mudar de posição. Mas como também é uma coisa muito trabalhosa, que demanda esse desgaste, né, de quem cuida dessas crianças. Então, de meia em meia hora seria bem interessante e necessário que essas crianças mudassem um pouco de posição. Nem que fosse girar um pouco o tronco, ou se a criança está com o pé apoiado, elevar um dos pés, né, e fazer essa assimetria dos pés, depois colocar os pés assimétricos de novo. Então, mudar um pouco essa descarga de peso da onde essa criança está, para evitar tanto os desvios posturais como as escaras que alguém colocou ali também, que aparecem por conta dessa mobilização, né? A professora está colocando ali que a criança adora espelho, né? Então, como eu falei para vocês, o espelho é um recurso bom, inclusive porque a criança gosta muito do espelho. Então, não só para isso, mas para que a gente tenha esse feedback da posição não só da criança, mas da posição da pessoa que está com aquela criança também, porque como o Elton falou, a gente precisa estar numa posição não só confortável, mas numa posição que também não cause lesões na gente, né? Então, cuidar com as hérnias de disco, que são muito comuns de aparecer em quem segura muito, em quem pega muito essas crianças. Então, a gente precisa ter o nosso cuidado com a nossa postura, que sejam essas posturas simétricas, para que a gente também não tenha os nossos acidentes de trabalho, que também são muito comuns, né? A questão da lombalgia, da hérnia de disco, a lombociatalgia, né, que é o acometimento do nervo ciático, já por conta desses desvios posturais de escoliose. Então, a gente também, né, como a gente estava falando na outra live, a gente precisa se cuidar, não só no aspecto psicológico e mental, mas nesse aspecto corporal também, trabalhando o nosso fortalecimento da nossa musculatura, trabalhando as nossas posturas durante o nosso trabalho, para que a gente não tenha lesões. E como o Elton falou, a gente precisa estar atento quando a gente precisa de um suporte de uma outra pessoa para fazer essas transferências, para fazer essas mobilizações, né? Na precoce, às vezes, a gente, enquanto o professor de educação física postura a criança, o professor de atividades trabalha com a criança alguma atividade de leitura, alguma atividade de motricidade fina. Então, às vezes, a gente também tem essa demanda de precisar de alguém que dá esse suporte da postura para a criança, enquanto o outro professor trabalha as questões que ele precisa trabalhar naquele dia, né? De leitura de uma história, de alguma atividade que requer uma motricidade fina ou um foco visual. E aí o professor de educação física, que tem já também esse know-how aí dos pontos-chave, de posturamento, aí a gente trabalha em dupla nesse sentido para proporcionar uma aprendizagem mais integral da criança, certo? Gente, uma coisa importante é que quando a gente fala sobre ponto-chave, eu sei que fica muito vago. Principalmente aqui na faculdade, uma maneira que ficou muito fácil de a gente aprender foi aplicando. Apliquem. Vai ajudar muito vocês. Vocês vão ter esse feeling, essa prática, aplicando. E vocês vão ver o tanto que vão se tornar muito mais fáceis para vocês aí. O que a professora falou, de fato, é muito importante. A gente tem que estar atento ao pessoal, crianças com acometimento neurológico. A gente tem que estar com o nível de atenção muito mais alto. Então, são coisas simples que fazem toda a diferença para um paciente neurológico.
como a professora falou, poxa, mudar um paciente de decúbito de meia hora. Poxa, mas de meia hora é extremamente importante. Melhora a qualidade de vida totalmente desse paciente neurológico. Bom, gente, então a gente vai finalizar essa live. Foi uma manhã bem intensa para a gente, né? Como alguém já falou aí, essa forma da gente estar junto é bem cansativa, é bem exaustiva para todo mundo. Então, a gente sabe que muitas coisas ainda precisam ser faladas e explicadas, mas a direção do Centro 2 se compromete aí com a comunidade escolar e com o pessoal da FACESA de proporcionar um momento presencial para a gente tirar as nossas dúvidas, para a gente trocar mais as nossas experiências. Agradecer mais uma vez ao Elton e à Milena, que imediatamente se colocaram à disposição da gente para poder fazer essas lives. Professora? Fico muito orgulhosa de ser professora de vocês. A gente que sente orgulhosa de senhora ser nossa professora. Muito sucesso para vocês, tenho certeza que vocês são excelentes profissionais e têm muito a contribuir aí com essa humanidade que está passando por esse momento tão triste, difícil, né? Mas a gente vai superar isso e a gente vai estar junto sempre, tá bom? Mas obrigada. Carla, por favor, faça o encerramento. Professora, desculpa, tem uma pergunta. Tem uma pergunta. A Claudete perguntou, uma das maiores dificuldades que sinto são as cadeirantes, no caso, que muitas vezes não sustentam o pescoço da criança. É correto ficar arrumando a cabeça da criança? Não só é correto, como de fato ajuda no desenvolvimento de controle cervical dessa paciente. É isso aí que vocês têm que entender. Poxa, meu paciente está com dificuldade nisso, eu tenho que fazer? Deve fazer. Muito importante no controle de cervical é avaliar se ele tem um controle de tronco. Um exemplo, eu tenho uma paciente que ele tem um leve controle de tronco, mas nenhum de cervical. Dentro do âmbito escolar e de tratamento de vocês, provoquem mais o desenvolvimento de tronco que a cervical desenvolve junto. Principalmente para a Claudete que está falando. Na hora que ela observar esses pacientes, ver se eles têm controle de tronco. Começa a fortalecer mais o reto abdominal. Desenvolvam mais esse tronco que a cervical vem junto. Mas toda vez que for para realinhar, ajeitar esse pescoço, não tem problema. Tem que ajeitar mesmo. É aquela primeira imagem. Occipito, região mentoniana. A região mentoniana é essa região mais do queixo. Sempre ajusta. Pega aqui no occipito, pega no mento, vê se ela tem esse controle, mas se ela tiver um controle totalmente inadequado, não tem controle nenhum de cervical, ela precisa do apoio no calo na cadeira de rodas. Ok, gente. Agradecer aí, nossos agradecimentos imensos aí à professora Amanda pela disponibilidade sempre em ajudar, em orientar. Eu falo sempre, porque todas as vezes que eu solicito, ela sempre está pronta a ajudar, sempre está pronta a colaborar conosco. Então, em nome do Centro de Ensino Especial 2, nós agradecemos a Amanda, agradecemos a equipe da FACESA, a Milena e o Elton por estarem conosco, nos proporcionando esse momento tão rico de informações e que a gente utiliza tanto, né, todos os dias na nossa escola, tá? Com certeza, Amanda, contamos sim com esse encontro no presencial, vai ser muito importante para a gente, para os professores, né? Com certeza, já estou contando com eles em nossa escola para um momento presencial, viu? Helena, serão muito bem-vindos em nossa escola, tá? A gente sabe que no presencial nós aprenderemos muito mais, mas aqui foi muito produtivo as dicas, os ensinamentos de vocês, essa questão de cuidar da gente também, da gente saber pegar, né, da gente saber atuar com uma criança especial, tá? Então, assim, muito obrigada a todos, eu acho que foi uma manhã muito produtiva, agradeço ao Clériton aí também pelo empenho aí na abertura das salas,
Agradeço a todos os professores, todos os participantes. Que venham mais manhãs como essas e mais momentos como